Fala galera, estamos na área para mais um vídeo. Vou fazer esse formato aqui diferente, mas eu tô querendo reagir ao vídeo que eu fiz com o Gaules, na verdade, que o Gaules fez comigo, né? O Gaules, para quem não conhece, é um dos maiores streamers do Brasil, tá? Principalmente de esportes, né? Esportes online, tipo Counter-Strike. E o cara é simplesmente gigante e muito gente boa, tá? Então ele veio pra cá no passado, ou foi esse ano, não me lembro. E a gente gravou esse vídeo e eu quero ir comentando os vídeos. Eu quero fazer mais vídeos, inclusive de reacts, porque eu vejo vários influencers vindo aqui para Lisboa e, claro, sendo imprecisos ou coisas que eu poderia ajudar para melhorar ali o tour da pessoa. Enfim, não quero falar muito. Vamos fazer esse react, né? Vou tentando contar um pouco dos bastidores desse meu dia com o Gaulês, tá? Bom dia, Estamos aqui diretamente de Lisboa, em Portugal, nas pro. margens. Uma coisa, eles estavam aqui nesse hotel, mas não foi o primeiro hotel combinado. Eu não sei se eles passaram só uma noite nesse hotel, mas a princípio ele estava num outro hotel. Fiquei lá um tempão esperando ele. Falei, olha, já tô por aqui e tal. Aí ele desceu e falou assim: ah, também tô aqui te esperando. Ele esqueceu de me informar que ele tinha mudado de hotel. Mas olha esse hotel. Esse hotel é muito legal, fica no Parque das Nações, é um dos hotéis mais famosos que tem lá, de frente para a Ponte Vasco da Gama, lá no final. Do Rio Tejo. Esse é o nosso hotel, né? A arena fica a 5 minutos daqui. A gente veio para Blast Lisboa e hoje a gente vai fazer um city tour. E tentar fazer um vlog. É a primeira vez que eu vou fazer um vlog na vida. Eu também. Pra mim é a primeira vez fazendo um vlog. E Então eu não aí, sei o que fazer. vamos ver, né? A gente vai descobrir. E aí tem o Fábio, que entrou em contato com a gente no Instagram, que ele é guia turístico aqui em Lisboa. E a gente vai fazer um city tour, então a gente vai levar vocês para ir no city tour com a gente, pra gente conhecer Lisboa. Aí ele pegou umas imagens de drone, não sei se foi no mesmo dia, mas deu super certo. Olha esse hotel. Muito bom. Como é que tá a sua experiência em Lisboa até agora? Não, é maravilhoso. Gente, muito legal porque dá pra você entender todo mundo. Dá pra entender Todo todo mundo mundo. fala português. Dá pra entender mais ou menos, né? Tem algumas pessoas que até hoje eu tenho dificuldade pra entender. Aí a gente entende todo mundo, é muito bom. Eu achei muito legal. E é lindo aqui. Isso aqui é muito bom, são sucos detox. Um é de sumo de cenoura, Caramba, café da manhã de primeira, hein? Suco de gengibre com maçã, mas eu não sou de pegar suco no café da manhã, não. o outro é pepino Eu sou no aipo, café. não sei o que é aipo, mas esse daqui eu também. Gengibre com maçã, muito bom. E o outro é frutas vermelhas. Ai, meu Hum. Deus. Isso aqui ela queimou largada, né? Se a gente ia fazer um city tour, nós começamos lá por Belém, íamos pros pastéis de Belém, por que que você vai queimar largada e comer o pastel de nata do hotel, né? Amor, olha o que eu Nossa, achei. Não tinha visto isso, vai você não comer tinha só um pedaço. visto? E o pior é que eles estavam de dieta. Eu não sei se ainda estão, mas ele emagreceu pra caramba, né? Então eles estavam super restritos, assim, escolhendo o que que eles iam furar a dieta, né? Não. Tá bom. Todos esses são bons, Todos. mas Para quem ainda não provou um pastel de nata, nossa, é muito bom, muito bom. Mas com canela. Eu sempre ponho canela. ontem eu acho que tava melhor até. O de ontem tava melhor. Você me deixou sozinha na bria, né? Eu deixei, falei, não vou amontoar lá porque já tá filmando. Aí ela falou assim, filma só um pouquinho, aí você já. Captou a câmera e já foi. Eu acho que é ele, será? Deve É ser. ele, é ele, é Era ele. eu. Estamos aí, Olha como ele vem. ó como ele vem. Olá, tudo bom? Prazer, tudo bom? Tudo bem? Prazer. Beatriz, tudo bom? Ai, perdão. Calma aí, são dois beijinhos, não é porque eu sou do Rio. Você está em Portugal também são dois beijinhos, né? Desculpa. Perdão. Fábio, tipo, Ele tá te gravando um tem algum vlog, tem problema? É só Fábio.
Pra mim até melhor, meu amigo. Eu tô no vlog do Gaulês. Esse é o Fábio. Vamos lá, vamos fazer um passeio. Já conhece Vamos. Lisboa? Não, Não? Não vamos conhecemos. conhecer. Vamos fazer ali pelo menos aquele básico obrigatório. Tá bom. Tinha aqui nesse pastel de Belém, na frente da Torre de Belém, que esse era o mais tradicional. Aí eu começo a contar a Na história. verdade, pastel de Belém é uma marca registrada. E só existe um pastel de Belém no mundo. Eles não têm uma segunda unidade, tá? Então, qualquer outro lugar que você come esse mesmo doce não se chama pastel de Belém, se chama pastéis de nata. Tá. O único pastel de Belém é o que a gente vai. Ah, legal. Tá bem? Agora, Os únicos e originais. isso eu não sabia, olha aí. Aham. Curiosidades. Se ficar muito som, se ficar incomodando, Tá você bom. me fala, tá bom? E você já trabalha aqui faz tempo? Eu moro em Portugal há 8 anos e eu tô nisso há uns 7 anos. Legal. Parada número 1, conta, Torre de Belém. Vamos ver a gigantesca Torre de Belém. Fábio. Conta pra gente. Às vezes é Gente, você não sabe como é que é a pressão de você contar histórias sendo gravado, né? Porque qualquer imprecisão você tá na internet e a gente fica com aquele receio, né? E a imprecisão que eu falo não é porque, sei lá, eu vou inventar história. Se eu falo para meus clientes que eu não invento história, hoje na época do Google, que a pessoa faz a pergunta, ao mesmo tempo pergunta para o Google para confirmar, eu não arrisco inventar história para cliente. Se eu sei, eu respondo, se eu não sei, eu falo que não. Só que a história ela é maleável, sabe? Você pode responder com alguns vieses e tem discussões aqui também para quem conta histórias, tá? O ano da construção, quem foi o rei, se é o ano da construção, o ano que começou a construção, o ano que ficou pronto, o ano que foi inaugurado, enfim, impressionam que ela tem é tão grande imprecisões. quanto a gente vê pelas fotos. Antes de eu falar da história da Torre de Belém, olha que interessante. Estamos aqui em frente a uma réplica de um avião que fez a primeira travessia aérea do Atlântico Sul. O almirante Gago Coutinho e Sacadura Cabral, em 1922, eu falo brincando, né, nesse teco-teco, atravessaram o Atlântico, saindo Caramba. daqui de Lisboa para o Brasil. Foram até o Rio de Janeiro. Foram até. Caraca. Mentira. Caramba. Foi a Realmente, você sair de Portugal, atravessar o Atlântico num aviãozinho desse, os caras eram malucos, né? E é muito interessante essa história. Depois, para quem faz um city tour, ou por quem quiser se aprofundar até um pouquinho mais, tem um Museu da Marinha ali atrás do Mosteiro dos Jerônimos, que conta bastante dessa história. Inclusive, tá lá o avião original. Um dos aviões, né? Porque não foi o mesmo que saiu daqui, não foi o mesmo que chegou, porque ele foi naufragando pelo caminho, a Marinha Portuguesa enviou outros, avião super enfim. adaptado a essa travessia. O mesmo avião que saiu daqui não foi o que chegou lá. Vai. Tiveram que usar 3 aviões. Ué, E tiveram problemas, que como teve em uma das ilhas que ele pousou, Ele ia pousando, né? ele ia pousando. Aí teve uma onda que afundou o avião, eles foram tendo problemas e tal. Imagina essa Mas eles aventura, né? concluíram. Eu acho Imagina. curioso, assim, 1922, cara, Santos Dumont voou em 1906. E já Em tinha. 1922 já fizeram essa travessia, então realmente é impressionante. Tá aqui a roteira que eles fizeram. Eu sempre começo meu city tour por aí, tá? Pela Torre de Belém. Por vários motivos, tá? Primeiro que é o ponto mais afastado que a gente vai. Segundo, por facilidade de estacionamento, quanto mais cedo, melhor. E eu gosto de começar por Belém e deixar Lisboa para depois do almoço, porque eu vou conhecendo o cliente, eu vou entendendo o ritmo dele. Então, se é um cliente que é muito rápido, eu consigo explorar muita coisa em Lisboa. Se é um cliente muito que gosta, assim, normal, tem vários perfis, mas que gosta de apreciar um pouquinho mais, senta e toma um vinho e alguma coisa. Aí em Lisboa eu consigo lapidar os horários e tal. Eu tenho mais flexibilidade. Em Belém não tenho flexibilidade. Você vai ter que conhecer a Torre de Belém, vai ter que conhecer o mosteiro, enfim, os pontos Pararam em principais. tudo que é ilha possível, tem Fernando de Noronha, Recife, Bahia, Porto Seguro, Vitória e Caramba. Rio de Janeiro. Imagina a aventura. Então foi construído com uma estrutura de defesa, tá? De Tá. Lisboa. Ele fazia fogo cruzado com uma outra estrutura assim, lá do outro lado do rio, tá? Ali tá abandonado. O áudio tá meio ruim, mas vocês vão ver que depois eles me dão o microfone. Aí eu falo microfonado, gente. Assim, eu não tenho esse costume, né? É, então eu tava bem nervoso, né? Já tava com uma pessoa assim famosa e tal. E
com a câmera na cara e microfone, mas depois eu fui me soltando. E eu fiquei feliz com os comentários, que depois no fim do vídeo Ah, eu vou lá em mostrar pra cima que Lá em tem vocês. as cima, ruínas exatamente. ali. E ele ficava Não sei se completamente ilhado, tá? Toda essa parte aqui foi aterrado, então era rio Tejo. Então os navios Ele podiam fica... circular aqui em todos os lados. A visitação fica a critério de vocês, se vocês quiserem entrar, tá bom? Aham. Posso ser bem sincero, eu sempre faço umas postagens, às vezes é um pouco polêmico. Eu não recomendo muito essa visita, Aham. por vários motivos, tá? Não só pela fila que faz, como são 5 andares, uma escada super apertada e é chão, teto e parede. Você só vê... Claro que tem história em cada andar, mas não tem assim tantas coisas para mostrar lá dentro, tá? Tá. Ela é muito mais bonita por fora do que por dentro. Legal. Se vocês quiserem ver Belém do Alto, a gente vai parar lá no padrão dos descobrimentos. Vocês podem subir de elevador, tá? É fácil. E o melhor lugar para tirar foto aqui É. é ali, Naquela né? ponta, que a gente Tá. pega ali a ponte no fundo, fica legal. Ele é um baita fotógrafo, ele tem uma boa câmera, eles investiam um bom tempo nisso. Isso é interessante, eu gosto de foto também. E quando você vai com um fotógrafo, você começa a ter, você copiar, né, um pouco a visão de quem realmente entende, né? Os triângulos. Se eu não me engano, ele tem faculdade, não sei se é de cinema, não sei se ele fez publicidade, fez alguma coisa de cinema também. Então ele manja, ele sabe do que ele tá fazendo. Uma corda, 2 cordas, 3 cordas e uma coisa, uma ponta ali de uma cabeça. Vou fazer um zoom com o celular que a gente Aqui, ó, embaixo dessa torre aqui. exatamente. Isso aqui, ó. Isso, a cabeça de Isso um aqui é um rinoceronte. rinoceronte. Isso aqui é um dos presentes que Dom Manuel enviou pro Papa. Só que esse rinoceronte nunca chegou no Papa. Ele, infelizmente, esse navio afundou no caminho. O rinoceronte é amarrado ali no Isso é interessante, né, para nós que contamos história. Você vê como é que ela demonstra interesse? Quando a pessoa demonstra, assim, isso não tem certo ou errado, tá, gente? Mas é interessante porque tem gente que é muito interessada. Isso faz eu ficar falando história, e me aprofundando e contando e abrindo parênteses e contando cada vez mais história. Tem gente que não gosta tanto. Aí eu falo uma história, eu também não quero ser chato, né? De ficar contando muita história, a pessoa não aguenta mais. Mas você vê pelo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. um dos presentes que Dom Manuel enviou Olha pro como é que a pessoa Papa. tá interessada, tá te Só olhando que assim, ó, esse querendo, rinoceronte nunca chegou no Papa. querendo ouvir. Infelizmente, esse Interessante. navio afundou no caminho. O rinoceronte é amarrado ali no porão do navio, acabou morrendo. Mas isso era normal. O Dom Manuel ele enviava Imagina. vários animais para o Papa. E um deles foi uma elefanta rano, uma elefanta albina adestrada. E que foi um sucesso entre os cardeais. Essa de fato chegou, graças a Deus. Ainda bem. Mas essa elefanta ela reverenciou os cardeais, ela pegou a água benta e jogou sobre os cardeais, então realmente fez sucesso e o Papa até guardou num lugar ali especial próximo da onde ele ficava. Então realmente Aí fizeram um rinoceronte de aqui é um pedra. rinoceronte. Eram animais que os europeus até podiam conhecer em gravuras e tal, mas eles não viam pessoalmente, não são animais que tem aqui na Ah, Europa. entendi. E Tá. em 1500 Portugal estava explorando muito ali a África e a Ásia, então realmente conseguia Mandavam animais ter desconhecidos. contato com esses animais. Aí eles fizeram em pedra, né? Pra Fizeram aqui em colocar pedra, ali exatamente. pra representar. Exatamente. Tá. Não é o rinoceronte. Não, não é o próprio, não. Não é o próprio. Não é o próprio. Aqui é um monumento mais recente, O padrão do padrão descobrimento. do descobrimento. Isso aqui foi construído primeiro em 1940 para um evento que teve aqui em Portugal, a Exposição do Mundo Português. Foi desmontado e foi reconstruído em 1960 em homenagem aos 500 anos da morte do infante Dom Henrique. Infante é filho não primogênito. O Tá. Dom Henrique Tem outros era significados. filho não primogênito de um rei chamado Dom João I. E ele foi o grande líder dos navegadores aqui em Portugal. Se você tá vindo para Portugal, se você gosta de história, gente, peguem esse vídeo porque assim, eu conto sempre as mesmas histórias, né? Eu não tenho que inventar. E depois que você conta muito, né? Eu vou muito nesses lugares, o meu storytelling é muito parecido, tá? Então, quem é cliente meu e vê esse vídeo vai talvez reconhecer ou lembrar que realmente eu praticamente falo a mesma frase. A famosa escola de Sagres de navegação, ele realmente inovou muito nesse quesito das navegações portuguesas. Aqui tem 32 personalidades das navegações, reis, rainhas, navegadores, reis, rainhas. Eu tô falando, para eles que estão filmando é horrível, né? Porque eu tô na frente deles de costas, enfim. Pode pôr esse de cinza. Acho que é melhor pra ele. Reis, rainhas, Agora eu fiquei nervoso de vez, gente. Eu tento
Meu Deus do céu. navegadores, escritores, por exemplo, Luís de Camões está aqui representado, tá? E quando Portugal construiu isso daqui, a África do Sul deu essa rosa dos ventos que nós estamos pisando para Portugal. E o interessante é o mapa do mundo aqui no centro, por isso que está todo mundo aqui em volta. Aqui tem a data em que Portugal foi descobrindo e fazendo relações comerciais com o mundo inteiro, tá? Estão saindo de Portugal, passando por todos os países da África, claro, chegando em 1500 em Porto Seguro, 1502 Cananéia. Cananéia é o litoral sul de São Paulo e é onde cortava o Tratado de Tordesilhas, tá? Digamos que era o fim do Brasil naquela época. Só nesse mapa aqui, para quem gosta de história, dá para ficar uma meia hora, né? Todas as histórias dos descobrimentos, das navegações portuguesas, das relações comerciais que foi fazendo, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, da, do Bartolomeu Dias, enfim, tem um monte de navegador importante que se precisar ficar meia hora, uma hora ali contando história. Para quem gosta, tem um prato cheio aqui. Pedro Álvares Cabral aqui em Lisboa, ele basicamente só está nesse monumento e tem uma rua que é a Avenida Pedro Álvares Cabral, que tem ali a estátua dele também. Depois ele está quase esquecido aqui, claro, tem em Belmonte onde ele nasceu, mas realmente ele não é um navegador assim tão famoso, tão difundido aqui em Portugal. Aí desse lado a gente tem a única mulher que tem nas 32 personalidades, é essa que está aqui ajoelhada aqui, a Rainha Filipa de Lencastre. E outra curiosidade, aquele que está segurando uma carta é Luís de Camões. Ele relatou bastante das navegações portuguesas. Então, estamos saindo agora do padrão de descobrimentos. Vamos atravessar a rua até o Mosteiro dos Jerônimos. E podemos dizer que foi daqui que saíram as caravelas rumo ao Brasil, rumo à Índia, né? Aqui é interessante que isso aqui era conhecido como a Praia das Lágrimas, porque muitas vezes as famílias dos navegadores se despediam, né, dos seus familiares como quem não queria vê-los. Por isso que é conhecido como Praia das Lágrimas. Era uma despedida que eles faziam para eles. Praia das Lágrimas. Daqui que saiu as caravelas. Muitos não voltavam. se Muitos for não pensar. voltavam, Era F. Aqui tem, se a gente quiser entrar em alguma coisa, tem que comprar os tickets aqui. Exatamente. Vamos pegar? O valor é 18 euros para visitação, maiores de 65, 9 euros. E jovens também, 9 euros. Bilhete família, pelo menos um adulto e um menor, 9 euros por pessoa. Tá 2 horas para esperar. Isso que eu ia falar, gente, Mosteiro dos Jerônimos tem muita fila. O que eu costumo recomendar, né? Como você tem um dia contratado comigo no City Tour, eu falo, vamos passar pela frente, deixa eu contar as histórias e tal, mas vamos adiantar essas 2 horas só de fila. É, melhor a gente ir vendo outras coisas. E se você tiver mais um dia, dois, três livres em Lisboa, você volta para esses monumentos só para fazer a visita, tá? Eu sei que é legal ter um guia lá dentro também, mas eu acho que você ganha mais explorando a cidade, né? Então não recomendo muito essas visitas internas nesse caso aqui, né? Que é muito demorado. De fila para entrar, então vamos então só na igreja. Vamos. Não. Se tivesse o Confesso que eu fiquei meio aliviado quando eles falaram só a igreja. Aliviado assim, porque eu fico feliz por poder dar a melhor experiência que eu acho possível, né? Que eu acho interessante para eles. Fast Pass, né? Não tem fast pass. Tem um tempo que é menos fila, Fábio? Um horário? Agora. É agora? que tá- Agora. Você tá vendo? Chegar sempre mais cedo, assim. Se chegar mais cedo, você consegue. Menos fila, tá? Você é um dos primeiros a chegar. É isso, minha gente. Venham com tempo no mosteiro. Se programem. Se programem. Finalmente chegamos aqui no Mosteiro dos Jerônimos. Lembra que eu falei lá na Torre de Belém que a água do Rio Tejo vinha até aqui? O Jerônimos, ele praticamente ficava na beira do Rio Tejo, tá? Então a água vinha mais ou menos até aqui em frente. Aqui a gente consegue ver todos aqueles símbolos que eu falei de Dom Manuel. Lembra do rei que vai cair na prova? Então a gente vê todas as... Acho que não pegou no primeiro corte, eu não me lembro. Mas eu sempre falo brincando que o rei Dom Manuel é o rei que cai na prova. Porque ele construiu muita coisa aqui em Portugal, que ele não construiu, ele reformou. Foi justamente o rei da época das navegações, então ele tinha muito dinheiro.
E eu falo brincando, isso eu falo também para todos os clientes, que eu falo de tantos reis que a maioria vai esquecer, né, desses reis todos, mas eu falo brincando que o Dom Manuel cai na prova, porque eu repito o nome dele várias vezes em vários monumentos. Cordas que amarram as estruturas, tá? Nós conseguimos ver lá em cima daquela abóbora, né, daquela teto arredondado ali da igreja, uma esfera, chama esfera armilar, lá naquela pontinha, tá? Que é o símbolo de Dom Manuel. E em cima dessa esfera, a cruz do Cristo, exatamente. Ah, lá em cima. Lá em cima, é. Esses Aí, símbolos também se tutor. repetem em quase todas as construções manuelinas, tá? Aqui também, porta sul da igreja, tá? Uma porta muito bonita, tem ali o infante Dom Henrique, aquele mesmo do padrão de descobrimentos, né? O grande navegador português também, o incentivador das navegações portuguesas, tá? Os apóstolos de Jesus. Num plano superior, a Virgem Maria segurando o menino Jesus e o cálice, e alguns padres e doutores da igreja daquela época. E mais acima, o Arcanjo São Miguel. Essa porta é muito bonita. Acho que a fila está até pequena, podemos aproveitar para visitar o interior da igreja, uma visita gratuita. E tem ali o túmulo de Vasco da Gama, de Ah, não, Luís que de vacilo. Camões, o Dom Manuel I. É isso que eu falo. A visita à igreja vale muito a pena, ainda que esteja com uma fila, que normalmente está, é uma fila que costuma ser mais rápido, tá? A visita é gratuita, você conhece a igreja, conhece todos esses túmulos, né, de personalidades históricas aqui de Portugal, então é E de outros reis interessante. dessa dinastia. Tá aí, ó, a fila pro mosteiro, a fila tava de 2 horas e tinha um custo. A fila para a igreja é mais tranquila e é de graça. Então, nós temos Muito essa bonita. capela aqui do lado de um batistério que está fechado. Mas o mais interessante é aqui o túmulo de Luís de Camões. Nossa, olha o túmulo de Luís de Camões. Do outro lado, que a gente vai sair por lá, se quiser depois a gente filma mais perto, mas do outro lado está o Vasco da Gama, o maior navegador português, o maior clube brasileiro. Ah, por que que Deus odeia o Vasco? Que vacilo. Ó, aqui a área, né? Que já foi conservada ou restaurada. Lá para trás ainda estão restaurando tudo. Então chegamos aqui no Miradouro Nossa Senhora do Monte, tá? Para mim é a vista mais bonita de Então, normalmente no meu city tour é isso, depois que eu faço Belém, dependendo da hora, ou eu passo primeiro nesse miradouro, se tiver muito cedo, para ganhar algum tempo, né? Porque demora um pouco de Belém até aí, porque tem muito trânsito, tá? Não é longe, mas tem trânsito. Então dá uns 20, 30 minutos, talvez. Então eu passo nesse mirante, aí normalmente a gente sai para almoçar e depois volta para caminhar pelo centro histórico. Lisboa, é um dos pontos mais altos que a gente tem por aqui. Tão alto quanto onde a gente está, é ali à esquerda no Castelo de São Jorge, tá? Então vocês estão vendo, tem um castelo aqui no centrinho da cidade, interessante, né? Ali foi onde começou toda a civilização aqui em Lisboa, tá? E foi onde, em 1147, o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, conquistou, depois de fazer 17 semanas de cerco na cidade, tá? Conquistou de quem? Dos mouros, tá? Os mouros são os muçulmanos que vieram do norte da África e ocuparam Portugal do século VIII ao século XII. Então, Portugal até hoje tem muita influência árabe, tá? Temos uma curiosidade que o Fábio me ensinou. Ali é um castelo. Qual que é a diferença de um castelo para um palácio? O castelo é de guerra e o palácio é de morar. Amigo, deixa eu começar. Deixa eu jogar também. Não Buguei é exatamente assim, né? O castelo, ele é uma cidade, pode ter um palácio dentro, e só que ele tem várias moradias lá dentro. Tá. E o palácio é onde morar, onde a Faz monarquia morava. sentido. Porque tinha os muros do castelo e tinha a cidade dentro do castelo. Tá aí, ó. Então tinha uma cidadezinha lá dentro. Tinha. Aquilo é um castelo, porque é uma cidade lá dentro. O Castelo de São Jorge, aquilo dali, na verdade, são várias cercas de muralha, né? A cerca maior, inclusive, tem poucos vestígios dela hoje em dia, mas ela cercava praticamente esse centro histórico de Lisboa inteiro. Ou seja, até 1510 o palácio do rei Ficava lá aqui em cima. dentro. 1510 o rei que vai cair na prova, qual que é mesmo? Eu sempre faço isso. Manuel. Boa. Dom Manuel I. Dom Manuel I, olha Dom Manuel só. I mudou o palácio dele lá para a Praça do Comércio.
Certo, chegamos aqui na Igreja da Sé, primeira igreja de Lisboa, a igreja de 1147, foi conquistada por Dom Afonso Henriques, mas claro, quando ele chegou aqui não tinha uma igreja católica, era uma antiga mesquita, que por sua vez foi construída sobre uma antiga igreja visigótica, então basicamente uma antiga igreja católica. Então assim vivia a humanidade, né? Eram povos atrás de povos, cada um cultuava a sua religião e ela é super interessante, assim, ela foi bem revitalizada depois do terremoto, mas, por exemplo, aqui Eu cortei o cara ali, mas a gente não foi repara, né? batizado o Santo Antônio, tá? A gente vai ver ali a pia batismal. Aqui o que que é? Isso é uma dica também, tá? Você não precisa. Assim que você entra na igreja, tem uma bilheteria. Essa bilheteria é para você subir as escadas e tal, mas se você não quiser, pode passar direto pela bilheteria e dar a volta ali para o outro lado, que você vê a igreja por dentro, vê a pia batismal, né, onde Santo Antônio foi batizado, e depois sai, mas pelo menos você vê a igreja por dentro sem ter que pagar. É a pia onde o Santo Antônio foi batizado. Ah, a pia onde Santo Antônio foi batizado. Santo Antônio nasceu do outro lado da rua e foi batizado aqui. Essa igreja aqui na frente é a casa dele. Exatamente isso aqui, amarelo. Amarelo. A gente vai casa de passar porque a Santo entrada é pela Antônio. frente. Mas é do Perfeito. outro lado da rua. Aí, ó. E o quarto onde ele nasceu ficou preservado durante o terremoto, tá? Não foi abalado no terremoto. Eu não contei aqui no vídeo, mas eu tô falando do grande terremoto de Lisboa de 1755, que foi absolutamente devastador para a cidade, mas o quartinho dele ali, a casa dele ficou preservado. E foi onde foi realizada a primeira missa pós-terremoto. E aqui estamos. Aqui estamos onde nasceu Santo Antônio, o novo santo padroeiro de Lisboa. E uma das grandes curiosidades foi que no local onde nasceu Santo Antônio, Eu já tinha ficou falado. preservado durante o terremoto. Então a gente consegue ir lá no quartinho onde ele nasceu. Isso é uma dica também. Vamos visitar o lugar onde nasceu Santo Antônio. Assim que você entra na igreja, se você virar aqui para a esquerda, que não está filmando agora, não sei se ele vai filmar, tem um corredor longo e tal que você chega lá nesse quarto. Muita gente não sabe disso. Estamos chegando aqui na Praça do Comércio, tá? Primeiro, Café Martinho da Arcada. Esse café é o primeiro café de Lisboa, tá? E esses primeiros cafés, Fernando Pessoa frequentava muito. Então, vários desses cafés têm uma homenagem de Fernando Pessoa. Nessa aqui, por exemplo, tem a mesa que ele sentava lá, ninguém mais senta. Tá ali com os objetos Muito que ele legal. costumava usar e tá ali reservada, tá? Aqui eu acho que é um dos únicos lugares que eu lembro que eu vim em Lisboa, porque eu acho que o Porto é aqui perto, não é logo isso? aqui. E aí você descia do Porto e Ele fez um cruzeiro e ele lembrava pouco de Lisboa. E o terminal de cruzeiros é bem perto daí. eu passei por essa praça, andei mais um pouquinho aqui, foi isso daqui. A única parte que eu lembrei agora de Lisboa é essa praça. Aqui é o miolo, né? Aqui é o centro de tudo. A partir de 1510 passou a ser o palácio oficial, né, do rei Dom Manuel I, dos reis subsequentes, até que em 1755 teve o tal do terremoto. Aconteceu esse terremoto na época do reinado daquele rei ali em cima, rei Dom José I, tá? Tá homenageado ali na frente. Depois que a gente andar mais um pouquinho, tem algumas outras personalidades aqui que eu vou explicar para vocês. Esse pastel de bacalhau com queijo da serra é bem Bom, hein? tradicional, porque são uma grande empresa que faz isso, são várias unidades, mas é bem gostoso, tá? Isso é bem... vale a pena experimentar. Esse queijo do meio é o queijo da Serra da Estrela, um queijo de ovelha. Nossa. Hoje aqui pertence a vários ministérios do governo. Aqui, por exemplo, o Ministério da Administração Interna, mas tem o Ministério das Finanças, o Supremo Tribunal de Justiça aqui do lado. Afinal, estamos na capital. Mas eu lembro dessa praça, essa é a praça que eu falava na live, que vinham os vendedores, aí eles vinham vender alguma coisa, aí eles ficavam erva, 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 Ainda tem muito isso, infelizmente. erva, erva, erva. Eles falam em inglês, na verdade, né? Eles ficam marihuana, eles ficam falando coisas assim. Essa é... Eles vendem droga que parece Não uma é? feira livre, assim, marihuana. Então, essa é a praça. E aí aqui tem, né, na frente da pracinha tem essa outra parte aqui, né, com artistas, música ao vivo, turistas, praia.
Não é bem uma praia, né? Mas é quase. Olha só. Tá mais para um pier, né? Isso é gostoso, né? Lisboa tem uma vibe muito gostosa, gente. Eu sei que quando a gente vai num city tour é difícil estar o guia ali atrás de você, né? No caso eu fico ali atrás das pessoas, mas no que eu falei, no dia que você estiver sem o guia, que você já conhece a cidade e tal, pô, você sentar aí um pouquinho, tomar um vinho, tomar uma cerveja, ou sei lá, comer alguma coisa, ficar apreciando aqui a vista. Normalmente tem bons artistas, né, cantando boas músicas e tal, é uma delícia. Estamos aqui, né? E dessa praça, qual que é o nome da praça? Praça do Comércio. A Praça do Comércio, né? Então, ó, vamos nos Tá despedindo, acabando. então, desse primeiro vlog mostrando o City Tour de Lisboa. Se vocês gostaram, vou deixar aqui para vocês o link também das redes sociais do Fábio. Boa, Quem obrigado. tiver por Portugal aí, quiser dar uma volta em Lisboa e outros lugares, Portugal inteiro. Portugal inteiro a gente Portugal inteiro, o Fábio leva. Isso aí. Se vocês gostaram, comenta aí, compartilha e tamo junto. leva. Beijo. Gente, Até foi muito maneiro fazer o passeio com ele. Ele é muito gente boa, ele atendia os fãs, ele foi abordado várias vezes e sempre atendeu todos assim com a maior tranquilidade e tal. Fora que ele, mesmo quando não estava gravando, assim, ele era um cara bem legal mesmo, tá? E pra mim, porque assim, eu ofereço gratuitamente para essas pessoas, né? Eu não cobro. Mas eu também não cobro das pessoas assim, olha, você vai ter que fazer 3 postagens e me marcar. Eu não, eu deixo a pessoa à vontade, né? E eu já fiz com vários artistas e cada um tem a sua maneira assim de me divulgar. E é uma honra para mim poder aparecer num vídeo assim tão longo do Gaulês, né? Olha quantos seguidores ele tem, olha quantas visualizações que deu. Foi o primeiro vlog dele, né? Não é o perfil do canal dele também. Eu fiquei com muito medo, né? Mas é, aqui nos comentários tá o pessoal me elogiando pra caramba, melhor guia, brabíssimo. É, o cara me chamando o Elano português tá demais. Enfim, por isso pra mim, enfim, foi muito legal, foi um reconhecimento. Olha esse, top. Não conhecia, muito legal. Pena que não foi esse. Pessoas como tu são bem-vindas em Portugal, parabéns. Pô, então assim, é muito legal. O outro comemorando que é Vasco da Gama. É, a capital de Portugal é Coimbra. Adorei assim os comentários, só comentário positivo. O Gaules ele passa uma vibe assim muito maneira. Pessoas como o Fábio são bem-vindas a Portugal. Abraço. Gente, estou muito feliz assim. Então, esse foi meu primeiro react. Eu não sei se está legal assim. Se vocês vissem o estúdio que eu montei aqui completamente improvisado, vocês iam rir, sabe? Botei uma luz aqui no fundo só para dar um destaque assim, mas está bem amador. E eu estou adorando. Eu já estou com outros vídeos que eu comecei a ver e que eu quero dar as minhas opiniões. Mas será que tem alguém para ouvir minhas opiniões? Não sei. Deixa aqui seu like, seu comentário, me diz o que que eu fiz de certo, o que que eu fiz de errado, o que que você gostou, o que que você não gostou, que eu trago mais vídeos como esse para preparar você para visitar a cidade já com todos os conhecimentos, com todo o caminho já na palma da mão, beleza? Valeu, um abraço.